Provavelmente você já saiu em um dia de sol com a sensação daquele ser o dia mais quente da sua cidade. Pode ter até sido, mas saiba que em alguns lugares do mundo o sol não brinca. E por esse motivo a temperatura já bateu a casa dos 90 graus. E fritar um ovo na calçada é o menor dos efeitos colaterais. Mas fora esse caso, diversos locais do mundo sofreram com a alta temperatura. Então hoje nós veremos uma lista com as 10 temperaturas mais altas registradas na Terra. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Djibouti. Em 2013, esse local da África sofreu muito com o nosso amigo Sol. Ela chegou ao recorde de 45 graus Celsius. Mas se você parar pra pensar, 45 graus não é algo tão devastador assim, né? Existem alguns lugares dos Estados Unidos que chegam a 43 graus de boa. Mas por que será que em Djibouti foi tão complicado? Meus amigos, o motivo do sufoco todo foi por conta da baixa umidade do ar e pouquíssimo vento da região. As pessoas da cidade tiveram que lidar com um clima muito seco e quente. Sem contar, é claro, durante a noite, um mormaço infernal. Eu imagino como deve ter sido desconfortável pra galera dormir com tanto calor assim. Las Vegas. Muita gente não sabe, mas Las Vegas, em Nevada, é um dos lugares mais quentes dos Estados Unidos. E essa é uma das razões porque muitas pessoas ficam dentro dos cassinos com ar-condicionado quando vão pra lá. Ao longo dos anos, por 3 vezes, a temperatura chegou a bater os 47 graus. Aconteceu em 24 de julho de 1942, 19 de julho de 2005 e 30 de junho de 2013. O suor até deu uma escorrida da testa aqui. Odinadatta. A localização da Austrália faz com que ela seja famosa por ter muitos dias quentes. Como as pessoas de lá já conhecem bem o clima extremo, geralmente estão preparadas quando a temperatura decide bater recordes. É normal que tenham um plano de emergência para lidar com a situação. Mas em 6 de janeiro de 1960, Odinadatta, que fica no sul da Austrália, chegou a temperatura recorde dos 50 graus. Nesse dia, as praias naquela área ficaram lotadas. As pessoas procuravam o refúgio do calor na água quente. E eu ouvi dizer que naquele dia tiveram várias salsichas cozidas. Eu não sei porquê. Kuwait. Não é nenhuma surpresa que a temperatura no Oriente Médio seja muito alta. E embora as pessoas de Kuwait estejam habituadas a elas, há dias que o sol decide acordar com o pé direito e queimar uns cocorocos por aí. E é exatamente o que aconteceu em 3 de julho de 2016. O Kuwait teve um recorde de absurdos 54 graus. Apesar de agradar alguns, isso já é o suficiente para deixar outros em pânico só de imaginar. Inclusive eu. Greenland Ranch. Em 10 de julho de 1913, o Vale da Morte teve um dos dias mais quentes já registrados no mundo. Nesse dia, uma cidadezinha do Vale da Morte atingiu a temperatura dos 55 graus. Como o calor não é nenhuma novidade nessa área e a temperatura média do dia a dia é de cerca de 46 graus, as pessoas de lá estavam bem tranquilas. A única coisa ruim é que naquela época o ar-condicionado não era um equipamento tão comum assim. Azizia. A cidade de Azizia, na Líbia, já teve o recorde de maior temperatura já registrada no mundo. Em 13 de setembro de 1922, a temperatura chegou a atingir a marca absurda de 57 graus. Os habitantes sofreram muito naquele dia, mas o recorde foi desqualificado pela Organização Meteorológica em janeiro de 2012. Segundo eles, houve um erro de marcação que causou a desqualificação. As pessoas ficaram chateadas, porém considerando a localização da cidade, cedo ou tarde um novo recorde provavelmente será atingido. Montanhas de Fogo. Esse é um lugar que fica na China e recebe esse nome devido às altas temperaturas que ocorrem na região. De acordo com medições por satélite, em 2003 a temperatura chegou a absurdos 66 graus. Mas em muitos casos, os satélites fazem medições que ficam um pouco acima do real. Mas como a margem é pequena, aquele continua até hoje sendo um dos dias mais quentes do local. Deserto de Lute. Outra marcação por satélite foi desse deserto. Uma medição feita utilizando o infravermelho radial espectral registrou a temperatura recorde de 70 graus. Em 2005, o local é geralmente desabitado por 2 motivos óbvios. O primeiro é por ser um deserto, e o segundo é porque a temperatura do local varia muito. Eu até imagino quanto, né? Abadan.
se você estivesse em Abadan, no Iraque, em 1967, provavelmente teria desejado estar em qualquer outro lugar do mundo. Em junho daquele ano, a temperatura chegou ao recorde de 87 graus. A razão desse dia ser tão quente foi um fenômeno raro, chamado de explosão de calor. Essa temperatura tão alta nunca foi confirmada oficialmente, porém as pessoas na região sentiram o calor daquele dia no lombo, literalmente. E aqueles que sobreviveram a esse calor falam dele até hoje. Esse vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de clicar no gostei e, claro, se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.